Estamos de volta com a teleconferência sobre o funcionamento do Sistema Nacional de Informações de Educação Profissional e Tecnológico, SISTEC. Você que está nos assistindo nesta segunda-feira pode enviar as suas perguntas pelos telefones 61 3799 5863, 5864, 5867 ou 5868 e pelo e-mail tele@mds.gov.br. Para os outros dias de exibição da reprise, que não são na segunda-feira, você pode tirar dúvidas sobre o funcionamento do SISTEC pelo número 0800 61 6161. Nilva, explica pra gente como funciona o SISTEC e como é essa gestão. Então, esse é um sistema onde nós teremos desde o registro de todas as ofertas, todos os dados a respeito da Bolsa Formação, até o processo de monitoramento e acompanhamento. Então, num primeiro momento, é por meio desse sistema que as instituições demandantes, nesse caso o MDS junto com as prefeituras, e as instituições ofertantes fazem a pactuação de vagas e é nesse sistema que os ofertantes registram as suas ofertas. Em seguida, acontece o processo de pré-matrícula, que é a inscrição dos interessados nos cursos, também feita no sistema. Em seguida, a matrícula e depois o processo de acompanhamento, inclusive o acompanhamento de frequência e de todo o processo, de todo o desenvolvimento do curso. Por quê? Porque é a partir dos dados que estiverem inseridos no SISTEC que é computado o valor que as instituições recebem para oferecer os cursos e que também nós vamos fazer o monitoramento e o acompanhamento de toda a oferta, para então podermos fazer o balanço e podermos verificar da efetividade da oferta de Bolsa Formação. Miller, como a Prefeitura se insere nesse modelo de gestão? Então, tem termos que são fundamentais para as pessoas que estão nos assistindo, em especial aos gestores. Tem alguns termos que eu anotei aqui e que fazem parte do SISTEC. Nós, MDS, somos parceiro demandante. Nós demandamos ao MEC estas vagas todas que estão sendo pactuadas lá nos municípios, que vocês já participaram, quem está nos assistindo, dos gestores já participaram desse processo de pactuação, e que continuará durante o ano de 2012, nós temos 1 milhão de vagas para dar conta, mas então nós somos o parceiro demandante. Vocês, gestores municipais, em especial aqueles que já nos foram indicados pelas prefeituras, pelos prefeitos, são os supervisores de demanda. Eu estou aqui falando alguns termos porque a gente vai ter que se acostumar com esses termos daqui para frente. Eu estou me acostumando ainda, Nilva, então eu passei a ser parceiro demandante agora. O supervisor de demanda vai cadastrar as unidades de demanda, que são os CRAS, que são as outras pessoas que vão fazer o processo de inscrição dos beneficiários do Bolsa Família e os inscritos no CadÚnico. Quero sempre insistir, o Bolsa Família é um dos programas de repasse de renda do governo federal, mas existem outros programas, Minha Casa Minha Vida e outros, né? E o CadÚnico, Cadastro Único das Políticas Sociais do governo, é que dá o público-alvo do Pronatec Brasil Sem Miséria, que nós estamos falando aqui. Não é muito difícil preencher as telas do SISTEC. Eu fiz isso já para poder cadastrar vocês aí, tá certo? Então, tanto eu como os nossos colaboradores, os nossos assessores lá da Diretoria de Inclusão Produtiva, já fizeram a sua parte, e a partir de hoje, então, ao explicar aqui como funciona melhor o SISTEC para vocês, nós também vamos estar cadastrando vocês para que vocês possam fazer a parte de vocês que estão aí nos assistindo, principalmente os gestores. Mas eu gostaria de aproveitar também a oportunidade para dizer que mais do que preencher um sistema, que não é tão difícil, que é fácil, o difícil mesmo é nós mobilizarmos esse público para que ele venha fazer os cursos de capacitação. E aí, eu vou aproveitar para pedir de novo o apoio dos gestores municipais, das pessoas que estão nos assistindo, que eu sei que tem muito mais gente nos assistindo do que esses gestores dos 161 municípios e dos 27 estados,
nós estamos falando de um público que nós pretendemos atingir, que muitas vezes não tem nenhuma relação com esse mundo formal do trabalho. Esse público é um público que muitas vezes até ganha o Bolsa Família. Que bom que tem o Bolsa Família, porque antigamente nem isso não tinha e essas pessoas viviam na pobreza. Nós estamos falando de mais de 30 milhões de pessoas que já saíram da linha de extrema pobreza por conta do Bolsa Família. Há muitos deles que já ascenderam à classe média, mais de 11 milhões, são os dados do próprio IBGE. Agora, há um público ainda que precisa ser captado, e mesmo esse que ganha o Bolsa Família, se ele não vive só do Bolsa Família, ele vive de algum bico. Porque, ou então nem ganha o Bolsa Família, ele precisa viver de algum bico. No nosso conceito, no mundo do trabalho, o bico também é uma forma de trabalho informal. No conceito de muitas dessas pessoas que fazem este bico, esse conceito de trabalho não existe. Ele faz parte da sobrevivência dela. O que é isso? No popular, são pessoas que muitas vezes têm que trabalhar de manhã para comer de tarde. E isso, nós estamos falando de um período longo da economia do país, que é o período anterior ao período do governo Lula, onde nós tivemos muito desemprego e muitas vezes nós estamos falando de pessoas que são... não é só a pessoa em si, mas o próprio pai, a mãe dessa pessoa, ou até os avós dessas pessoas, quando são jovens, e quase 50% desse público do CAD único são jovens abaixo de 19 anos de idade. Muitas vezes nenhuma dessas pessoas teve nenhuma relação com o mundo formal do trabalho. Não tem a lógica do trabalhar 8 horas por dia, bater cartão, receber o salário só no fim do mês. Então, é preciso haver um processo de mobilização muito grande para que esse público possa, de fato, saber que as oportunidades estão dadas. E há várias formas de fazer isso, e a gente tem sugerido para as prefeituras algumas. Uma delas é aproveitar os momentos de aferição das condicionalidades do Bolsa Família, fazer isso coletivamente, em vez de fazer individualmente, fazer isso coletivamente em grandes reuniões, aferir lá as condicionalidades. Quais são as condicionalidades do Bolsa Família? A criança vacinada, a criança frequentando escola, acompanhamento da mãe gestante, etc. Esse momento pode ser um momento de juntar o público do Bolsa Família e mostrar que existem outras oportunidades. Levar lá, nesse momento, os parceiros, o Senai, o Senac, o Instituto Federal de Educação, mostrar para esse público que há um mundo a ser... um mundo que está disposto a abrir as portas para eles, e eu tenho certeza que uma ação dessas vai trazer fruto, vai trazer o fruto de termos estas vagas que estão já pactuadas e as outras que ainda teremos por pactuar, né, Nilvia, com as prefeituras. Nós temos 1 milhão de vagas para preencher. Eu tenho a certeza de que, em havendo esse tipo de ação, esse processo de mobilização das prefeituras nas pontas, nós vamos ter muita efetividade nessa nossa ação. E nós vamos estar caminhando, sim, para erradicar a pobreza. Eu quero só chamar a atenção de novo, por que o nosso público é o público do CAD único? 16 milhões de pessoas é o público do Brasil sem miséria que ainda estão na extrema pobreza. Para eu chegar a esse público, não necessariamente eu consigo chegar direto nele, porque esse é o núcleo mais duro da pobreza. O núcleo mais duro tem sido o termo utilizado, inclusive, pela presidenta Dilma e pela ministra Tereza Campelo. Por quê? Porque é o que está mais afastado da sociedade. Muitas vezes sequer está cadastrado nos cadastros do governo, mas ele vive onde também vive outro setor da pobreza, e onde vive quem acessa os programas sociais do governo. Então, se eu beneficiar as outras pessoas que acessam os programas sociais com a possibilidade da capacitação e da qualificação através de um programa como o Pronatec, eu vou possibilitar que esta pessoa ou estas pessoas melhorem também a condição de vida de quem está no seu entorno, né? Então, esse é o grande objetivo do Pronatec Brasil Sem Miséria, dos outros programas da inclusão produtiva urbana, também da inclusão produtiva rural, mas aqui nós estamos falando especificamente da inclusão produtiva urbana. E o Pronatec talvez seja o melhor instrumento, porque é uma novidade. A novidade do Pronatec é de que ele dialoga com os vários setores que precisa dialogar. O empresariado precisa conhecer quais são
os cursos de capacitação que o Senai, que o Senac, que os institutos federais estão oferecendo. O empresariado pode e deve, a partir da mobilização da prefeitura, ir para dentro das turmas quando elas estiverem acontecendo, e aqui nós estamos falando de cursos que vão começar, essas primeiras quase 60 mil vagas que, com certeza, com a ajuda de vocês, nós vamos ocupar. Os cursos vão estar começando em janeiro, ou fevereiro, ou março, de acordo com a pactuação que vocês fizerem aí nas suas cidades. Eu estou falando muito para os gestores municipais, é óbvio que tem mais público nos assistindo. Mas conforme for construída essa parceria de início das aulas, é fundamental que primeiro fazer a mobilização do público, fazer a pré-matrícula desse público, levar esse público às unidades ofertantes, que são o Senai e o Senac, acompanhá-los. A assistência social pode com certeza, fazer um acompanhamento desse processo, porque o expertise do Senai, do Senac, dos Institutos Federais de Educação, é fazer educação. Eles têm mais é que fazer o trabalho deles, e bem fazem o trabalho deles. Nós sabemos bem, né, Nilva, o que vale um título do Senai, do Senac, o que vale um diploma de um Instituto Federal de Educação. Mas é preciso, como esse nosso público é um público que tem características específicas, como essa que eu falei, que nunca lidou com o mundo do trabalho, muitas vezes muito tempo já não frequenta uma sala de aula. Tem que fazer essa busca mesmo. É preciso fazer a busca e, durante o processo das aulas, fazer também um acompanhamento. Por isso, a necessidade desta parceria, dessa transversalidade entre os vários setores lá da comunidade. O empresariado está presente, a prefeitura está presente, não só a assistência social, mas também a área do trabalho, o Sistema Nacional de Emprego, Cine, tem que estar presente nesse processo. Por quê? Porque nós estamos falando de algo que é o seguinte: eu pego esta pessoa, mobilizo esta pessoa para vir para os cursos, essa pessoa precisa estar permanentemente mobilizada, mesmo quando ela já acessou o curso, ela precisa ter os sinais e as garantias de que desta vez, diferentemente do que foi em outras épocas, há a possibilidade concreta da inserção no mercado formal de trabalho, há a possibilidade de acessar a empregabilidade, há a possibilidade de acessar a seguridade social que está garantida quando a gente acessa esse mundo formal do trabalho. Então é muito importante vocês, na ponta, fazerem essa transversalidade, porque aí o SISTEC em si, que é o que nós vamos tratar depois, né, Nilva, essa é a cereja do bolo. É onde nós vamos poder lá fazer a pré-matrícula da pessoa, a Prefeitura, a Assistência Social faz a pré-matrícula, essa pessoa é encaminhada, o Senai, o Senac, o Instituto Federal, seja lá qual deles que for, vai fazer a matrícula dessa pessoa, e nós, dando esse acompanhamento, nós vamos ter essas pessoas frequentando o curso até o fim, se qualificando, se capacitando e tendo lá a sua carteira assinada, ou então se constituindo, por exemplo, na área da construção civil e outras áreas, pode estar se constituindo também como microempreendedor individual, também entrando na formalidade, acessando as outras formas da inclusão produtiva, como é o caso do microcrédito produtivo orientado, para poder crescer mais. Olha, nunca antes na história deste país teve uma oportunidade, uma possibilidade tão grande da sociedade toda participar de um processo que vai eliminar a miséria do país. Miller, essa transversalidade que você está falando, que é fundamental, essa integração, também é um grande desafio por ser uma novidade, né? Novidade, com certeza. Porque os setores governamentais, e não só os governamentais, isso é na sociedade civil também, eles não, muitas vezes cada um cuida do seu, como é que é, cada macaco no seu galho. Mas se a gente vê os macaquinhos lá na floresta, eles não ficam no seu galho, eles pulam de galho em galho. E isso que constitui a sociedade deles. Nós precisamos também olhar um pouco para isso. Não tem cada macaco no seu galho. Sabe por quê? Porque se cada macaco ficar no seu galho, esse galho da pobreza vai ficar lá embaixo quebrado. E nós não podemos, num país que já está se encaminhando, como diz a presidenta Dilma, para logo em seguida ser a quinta economia do mundo e, quiçá, muito provavelmente, uma das maiores ou a maior economia do mundo, e eu sonho com isso, inclusive, não dá mais para nós ter miséria e pobreza. E também não adianta, eu sei, o governo tem que fazer a sua parte, inclusive estamos fazendo, a ministra Tereza Campelo já anunciou, por exemplo, a ampliação do IGD, do Índice de Gestão do Bolsa Família, do SUAS, né, para que a gente possa operar cada vez mais nessa área da assistência social, mas precisa ter também a participação da sociedade. A assistência social é quem
capitaneia todo esse processo de organização das ações para esse público, mas nós precisamos ter a participação de todo mundo, que aí a coisa vai, e nós, eu acho que somos espelho disso, né, Nilva? Quando é que a educação sentou com a assistência social para discutir? Isso não se fazia antigamente. Nós estamos fazendo e queremos mais é que isso aconteça no Brasil inteiro, e vai acontecer, gente, porque esse país no popular está bombando e vai bombar cada vez mais quando nós tiver todo esse público vindo para dentro deste mundo que é o mundo do trabalho, que é aquele que dá, na verdade, a dignidade necessária. Os programas de assistência social são fundamentais e importantes para trazer esse pessoal para a vida real, mas o que dá a dignidade completa para a pessoa é ela poder acessar o mundo do trabalho, e nós estamos junto com o MEC, né, para poder construir isso junto com os parceiros ofertantes, o SENAI, o SENAC e os institutos federais. Nós vamos chegar a bom termo. Demandantes e ofertantes juntos. Com certeza. Emília, o que a Prefeitura deve fazer para acompanhar o desenvolvimento dos alunos no curso? Então, o SISTEC, ele faz esse acompanhamento e logo em seguida o pessoal do MEC vai estar explicando, como é que funciona o SISTEC em si, como faz para preencher as telas do SISTEC. Mas o acompanhamento mais concreto não é através do SISTEC. O sistema ele nos dá a garantia de que o curso está acontecendo, né, Nilva? Que os ofertantes estão fazendo o curso como devem fazer, né, que a coisa está transcorrendo, mas a vida real, muitas vezes, dentro da sala de aula é outra. Por isso que é fundamental assistências, principalmente a área da assistência social, está acompanhando lá em loco os cursos, está participando da vida real do que está acontecendo lá com os beneficiários dentro da sala de aula. Isso é fundamental. Porque aí, olha, gente, nós vamos ir muito bem fazendo com que esse público não evada, que esse público não se assuste com a sala de aula, para que esse público não abandone a sala de aula à primeira possibilidade de um bico. Então, isso tudo nós vamos poder construir, gente, só se tiver a participação de cada um e de cada um de vocês, todos da sociedade, mas em especial aí dos gestores, juntando todo mundo aí nos municípios. Bom, no próximo bloco, o coordenador do SISTEC vai dar outros detalhes do sistema. E o Luiz Miller e a Nilva Schroeder continuam com a gente aqui no estúdio. Você que está nos assistindo nesta segunda-feira, pode enviar as suas perguntas pelos telefones 61 3799 5863, 5864, 5867 ou 5868 e pelo e-mail tele@mds.gov.br. Para os outros dias de exibição da reprise, que não são na segunda-feira, você pode tirar dúvidas sobre o funcionamento do SISTEC pelo número 0800 616161. Nós voltamos já já.